E aí, estamos em mais um Eu e Tu é Massa. Olha aí. Eu sou a chefe Maria. E eu sou o chefe Marconi. Viemos aqui junto mais uma vez mostrar para vocês como é bom cozinhar e fazer aquela massa legal. Hoje a gente vai fazer um farfalle à bolonhesa. E aí, como é que faz esse molho? Esse molho nosso, tradicionalmente aqui, é o hábito de fazer um molho bolonhesa só com a carne e a tomate. A gente vai fazer ele hoje, um molho tradicional de Bolonha, que você pode explicar como será. Posso explicar. Aqui a gente vai estar utilizando molho de tomate, que a gente vai fazer aqui na hora, então tomates frescos, cebola, cenoura e salsão, o conhecido mirepoix. Isso. A carne moída, você pode usar carne moída de patinho ou outra carne também, e a carne suína, você pode colocar 70% de carne bovina, 30% de carne suína, ou colocar só bovina, que é o que a gente vai estar usando aqui. E claro, também vamos usar o vinho tinto, que fica maravilhoso para temperar essa carne, sempre seco, e tinto para carne vermelha. Se fosse um frango, branco. E a gente também vai usar o leite, que vai ajudar a neutralizar um pouco da acidez também e trazer maciez para a nossa carne. E é claro que um bom Eu e Tu é Massa tem que ter a nossa massa macarrão fresca. Então a gente vai estar fazendo a massa fresca. Já separa aí a farinha e os ovos para preparar. Que aqui no Eu e Tu é Massa é fácil de fazer, você consegue fazer em casa. É isso aí. Qual é a massa que a gente vai fazer hoje? A gente vai estar fazendo o farfalle, que são aquelas gravatinhas. Aquelas gravatinhas que vocês veem aí nos supermercados. O farfalle, ele é conhecido por ter aquele meio mais firme e as pontinhas mais macias. Sabe onde foi criado? Não, conta aí pro pessoal. Eu descobri que eram as donas de casa que iam fazer capelete, sobrava ali um restinho de massa, elas juntavam o meinho e era as nossas gravatinhas, que hoje estão conhecidas e tem em todo canto, e a gente vai fazer da melhor que tem hoje aqui pra vocês. Porque aí vai a dica, na cozinha nada se perde, tudo se transforma. Tomate, cebola cortada em brunoise, cenoura também em brunoise, salsão, uma folha de louro, patinho moído, farinha de trigo 00 para a massa, os ovos, azeite, vinho tinto seco e leite integral. Bora começar agora do começo. Vamos ao molho de tomate. Vamos fazer o molho de tomate. Escolham sempre tomates bem vermelhas e a gente vai mostrar para vocês como é que a gente tira a pele do tomate. Você faz um corte em X ou em cruz nas duas extremidades. E depois você vai colocando em água fervendo. Essa água não é para cozinhar o tomate, então ele não é para passar muito tempo. Essa água é só para tirar a pele do tomate. Ele vai fazer o que a gente chama de choque térmico. Vai água quente, água gelada e vocês vão ver que vai tirar a pele bem rapidinho. Só mais essa. Isso. É normal a temperatura dar baixa um pouco, mas assim que ele começar a ferver, essa pele já vai começar a sair e a gente vai colocar ele dando um choque térmico, como Maria falou, numa água gelada de preferência, ou fria. Você vê de forma bem clara que o tomate, assim que coloca na água, ele ainda está bem fechado. E daqui a pouco, quando a gente olhar de novo, ele vai estar aberto. Então é a hora que a pele já vai estar bem facinho de tirar. Pronto, enquanto o tomate está lá no fogo para soltar a pele, a gente vai refogar essa carne, começar colocando um pouco de azeite. A cebola cortada em brunoise, bem picadinha. Brunoise nada mais é do que um tipo de corte para ficar ali 0,5 por 0,5. Bem picadinho. Coloca um pouco da cebola, deixar ela ficar um pouco translúcida, para daí a gente continuar e colocar o restante do mirepoix, que é a cenoura, também cortada em brunoise. O mirepoix é uma base francesa aromática e que vai trazer sabor também, sabor e aroma. Por último, a gente coloca o salsão. O salsão a gente não usa as folhas, a gente usa somente o talo. E aqui também está picado em brunoise para ficarem os três do mesmo tamanho.
E aí você vem com a carne. Um pouco de pimenta do reino. A pepe italiana. A velha pepe. Sempre bom. Um pouco de sal. Sal a gosto. Vai colocando e depois você pode dar uma... provar, né, se ele ficou bom de sal. Tempero é muito a gosto. Se gosta de uma pápricazinha defumada, doce, quiser colocar também na carne, fica à vontade. O louro. O louro tá bem aqui. Aqui a gente gosta de louro, então vamos tá acrescentando aqui também um pouquinho de louro. Uma folha para essa quantidade de carne é suficiente. Aqui tinha em média 500 gramas de carne bovina. E outra dica importante que a gente esqueceu de comentar, a carne moída é importante que você peça para moer 2 vezes, para não ficar embolotada. Então, a carne é importante que ela esteja bem moída para ficar melhor e dissolver melhor na nosso molho de tomate. Aqui a gente está usando o patinho, mas você pode usar a carne de sua preferência. Aqui usou o patinho porque é uma carne com menos gordura. Embora que o molho bolonhesa você pode também fazer uma mistura. 70% de carne bovina, 30% de carne suína. Vai muito do gosto de cada um. Depois que você refogar essa carne por um período, é hora de você colocar o vinho. Sempre vinho tinto, seco, para as carnes vermelhas. Mas deixa ela refogar bem, para não ficar nenhuma parte vermelha. Enquanto a gente está esperando aqui a carne, vamos para o próximo bloco, que lá a gente vai fazer os nossos farfados, a nossa massa. Porque eu e tu... É massa. Estamos de volta e agora o nosso tomate já está pronto. Vamos ali tirar esse tomate e lembra, choque térmico numa água gelada. Vocês agora já vejam, ele levou mais ou menos de 1 a 2 minutos, aí ele já vai conseguir tirar a pele com muita facilidade. Maria agora vai tirar, colocar num outro bowl, um recipiente com água fria, que esse choque térmico, além de manter a cor do tomate, ele vai facilitar a retirada da pele. Esse tomate que vocês vão ver é o conhecido tomate pelado que a gente encontra aí nos supermercados em latinha. Então, se você quiser usar para outra receita que não seja bolonhesa, aqui é o tomate pelado, dá para usar para várias receitas por aí. Vocês vão ver como ficou fácil, depois desse período que ele ficou no fogo, como é fácil você conseguir tirar a pele dele. E aí, depois da pele, você já vai colocar no liquidificador, que você vai bater esse molho para ele vir aqui para a nossa carne. A gente trouxe a tomate, depois que tirou a pele, trouxe aqui para o liquidificador e a gente vai bater ela sem colocar nenhum pouco de água, só com a própria água do tomate. Então a gente vai bater para depois a gente vai levar lá para adicionar junto à carne, tá bom? Então vamos bater. Retomando aqui o nosso molho, a carne já está refogada, como Maria bem falou, toda a carne ela não tem mais nenhuma partinha vermelha, né? Já está toda refogou e já trocou os sabores junto com o miripuá. Então agora a gente vai adicionar o vinho. Voltamos sempre para lembrar a dica do chefe, vinho seco, tinto para carnes vermelhas. Então a gente vai colocar esse vinho aqui e vai deixar esse vinho secar bem. Ele nos ajuda a temperar bem essa carne e traz uma acidez também. Depois que ele der uma secada, a gente coloca um pouquinho do leite, que vai trazer maciez e também vai quebrar um pouco da acidez do vinho. Esse vinho, a ideia é que a gente pegue só os aromas do vinho. Então, o álcool vai evaporar, né? Porque vocês sabem, colocou álcool no fogo com qualquer alimento, ele vai evaporar. O que a gente precisa dali são os aromas que vai estar deixando na nossa proteína. Posso comer aqui e dirigir, então? Não vai Pode ter nada, comer não. e dirigir, o Aí, álcool então tá vai tudo embora, certo. então vai ficar tudo certo.
Agora, o cheiro que tá isso aqui, se vocês pudessem sentir de casa... Pronto. Depois que a gente conseguiu que todo o vinho fosse evaporado, né, aquele álcool, a gente agora vai adicionar o leite. E aí posso pôr? Pode. Leite integral, lembrem disso, tá? Não precisa ensopar ele no leite, é só um pouquinho, mas as quantidades a gente vai estar disponibilizando também. E espera um pouquinho só ele incorporar, né, em toda a proteína aqui. E agora a gente vai usar a nossa tomate que a gente bateu, lembrando, nada de água. A gente não colocou nenhum tipo de água ainda aqui nessa nossa proteína. Esse tomate ele foi totalmente triturado, mas se você quisesse deixar com aqueles pedacinhos de tomate, né, que tem muita gente que gosta, é o famoso molho tomate e sugo. Aí só uma dica de colocar ele um pouquinho no pulsar e ele já vai estar pronto. Aqui a gente gosta ele mais passadinho, feito suco. Pronto. E agora? Depois que nós colocamos o molho, agora é deixar incorporar e eles trocar aí os sabores. Esse molho, essa carne vai cozinhar em mais ou menos de 30 a 40 minutos. Agora a gente vai, enquanto ele cozinha, a gente vai fazer a nossa massa, pôr a mão na massa. Isso aí. Então aqui, como a gente já ensinou no nosso primeiro episódio, uma balança dessas tradicionais que eu acredito que todo mundo tenha em casa. Tudo que vocês veem aqui no nosso Eu e Tu é Massa é para quem está em casa e quer aprender algo novo. Então, tudo você tem em casa. O liquidificador não precisa ser industrial, a balança, uma balança tradicional dessas caseiras mesmo. Então, a gente vai começar aqui com um pote ou um bowl. Pode ser de plástico, de vidro, do material que preferir. Vamos pesar o ovo. Essa é a dica mais importante. Isso, porque nem todo ovo tem o mesmo tamanho. Então você precisa pesar o ovo para ter a noção da quantidade de farinha que você vai fazer de sua massa. Aqui nós vamos usar 4 ovos. 250, então vamos usar 500 gramas. Você pega o ovo, pesa o ovo e dobra a quantidade de farinha. Não esqueça, aqui é uma farinha 00 que você pode encontrar nos supermercados, tá? Essa que nós usamos é uma farinha italiana. Ela não tem ferro, então ela tem uma maciez melhor. O teor de cinza é muito baixo e a gente consegue ter uma textura e uma massa bem legal. Mas você consegue fazer sem menor problema nos supermercados locais, tem essas farinhas 00 também. Aqui, sem medo, pode pôr aqui na bancada. Não precisa fazer bagunça, porque depois que ela tá homogeneizada, ela se agrega todinha e não vai ficar sujeira na sua bancada. Então, aqui, outra dica importante... Quebra o ovo sempre no recipiente para depois colocar lá no vulcão. Caso esse ovo esteja estragado, vai perder sua massa toda. Então, isso aí. Cuidado sempre em... A gente olha logo se tá ok, depois coloca lá no vulcãozinho. E já vem pra cá. Isso. Aqui coloquei um pouquinho de cúrcuma ou açafrão da terra para dar uma corzinha a mais na nossa massa. Não é essencial, mas é um charme todo especial para a massa. E aqui a gente vai concluir esta massa e voltamos já no próximo bloco para fazer os formatos do farfalle. E aí, gente, estamos de volta e agora a gente vai fazer o corte da nossa massa, porque aqui... Eu e tu? É massa. E se eu pedir dar uma ordem, a massa está pronta aqui. Como a gente ensinou no último episódio, para saber se sua massa está boa, dá um apertozinho e ela volta bem lentamente. Já está boa para a gente poder abrir. Então vamos aqui para o cilindro, a gente vai abrir essa massa do mesmo jeito da outra vez, sendo que dessa vez a gente vai fazer os cortes para a gente poder fazer as nossas gravatinhas. É isso aí. O que você vai precisar?
Aqui é uma carretilha que vai me ajudar a fazer esse processo de forma mais rápida. Mas se a carretilha que você tiver em casa for só de um só, também dá certo. Você vai fazer, eu vou mostrar o processo de um jeito e de outro. Aqui é só uma forma de me acelerar o processo. Então, na hora que eu abrir a massa, eu vou cortar ela de uma vez e depois eu vou passando, fazendo aqui as ranhuras nas laterais do nosso farfalho. E aí a gente vai fazendo as dobrinhas e mostrando para vocês que a gravatinha é muito fácil de fazer, divertido e serve até de terapia para algumas pessoas que gostam de fazer aquele bordado. Então vamos lá. Cilindro na massa. Pega ali o cortador. Lembrar de nunca esticar essa massa, sempre cortar. E a parte que ficar aqui, deixa ela sempre envolvida no papel filme para que ela não resseque. Senão ela vai ressecar. Então essa parte daqui a gente vai dar uma amassada com ela. Se sua massa tiver ficado na hidratação perfeita, não vai precisar de farinha. Mas se precisar, coloca só um pouquinho. E aqui com a ajuda do rolo, você dá a primeira abertura dessa massa. Pronto, ela já está um pouco mais fina, eu vou abrir sempre no zero. Aqui a massa já está esticada. Qual é a espessura? A espessura fica muito ao critério de vocês. O próprio cilindro ele tem uma numeração que vai de 0 a 7. Então, aquilo que você definir como é a melhor massa que você quer degustar, você que define. A gente trabalha no número 6, tá? Que dá uma espessura mais ou menos essa aí que Maria está fazendo aí, tá certo? Mas não existe uma espessura correta. Você usa a que você quiser. Quer comer um macarrão com a massa mais grossinha, faz no 4 ou 5. Então agora, diferente da primeira massa que a gente ensinou, que precisava fazer uma pré-secagem, que era o espaguete, fettuccine, parpadela, essas massas longas, a gente precisa dar uma pré-secagem. Já essa massa daqui, a gente vai já cortar com ela assim. Porque se ela ficar muito tempo aqui na bancada, ela vai ressecar e aquele meinho a gente não consegue fechar. Então, a partir de agora, a gente já pode fazer o corte. Aqui não tem padrão, não tem centímetro certo. Elas ficam mais ou menos do mesmo tamanho. É um trabalho bem artesanal e manual, então não tem regra. Caso não tenha esse tipo de carretilha em casa, você pode deixar sem também, não tem problema. Aqui é só mais um detalhe mesmo. E aqui vou mostrar o processo para fazer. Parece difícil, mas não é. A gente faz um pequeno belisco e aqui eu vou encontrar esse belisco de novo e aqui o outro. E a massa fica assim. Um cuidado que você pode ter é de não apertar tanto a massa aqui. Você aperta na frente e ajusta essas pontas. Para na hora de cozinhar ela não ficar dura demais e aqui mole demais. Ela precisa ficar uniforme. Mas fica tranquilo se ficar um pouco mais firme, porque essa massa é conhecida pelo meio ser mais firme e as laterais serem mais macias. Mas não apertar demais. Como a gente falou no início, é meio que uma terapia agora, né? Você vai pegar essa massa, fazer essas dobras e aí no final você vai ter sempre aquela gravatinha bem desenhada e delinear. E agora é só ter jeito, paciência e ir fazendo o seu farfalle, para depois a gente vai cozinhá-lo. Vocês vão ver como vai ficar uma delícia. Depois de um pouquinho de paciência, tá aqui nossas massas, nossas obras de artes, as gravatinhas, e a gente agora vai cozinhar. Lembrando que essa massa tá fresca, então para cozinhar ela vai ser bem rapidinho. Diga aí sua dica da água. Agora a gente vai fazer a salga da água, né? Então a gente deve, a água já fervendo bastante, a gente coloca um pouco de sal e ela tem que ficar mais ou menos com, como diz, como se fosse a água do mar. Para você que gosta de pesar, 10 gramas de sal para cada litro de água. Isso aí. Água sempre em abundância e fervendo bem para poder colocar essa massa. E agora, água fervendo, vamos colocar a nossa massa. Muita água, tem pena de água não. É. Pelo menos 1 litro para cada 100 gramas de massa. Se você for usar, aqui por exemplo, nossos farfalhos estão secos.
A massa seca, como é que você faz? Pode deixar aqui de um dia para o outro com um plástico por cima, para evitar qualquer tipo de contaminação. Então ele vai secar bem mesmo. Então depois que ele seca, ele vai perder toda a umidade, toda a água dele. Você pode ensacar e ele vai ter uma durabilidade ali de 3 meses tranquilamente. Mas ele precisa estar completamente seco. E para saber que está seco, você quebra e tem que fazer um crack bem alto. Então ele vai estar seco, você pode guardar em saquinhos. Como não foi o nosso caso, a gente já colocou ali direto. Então por isso que o cozimento é mais rápido, porque ele ainda está cheio de água. No caso do cozimento de uma massa seca, ela precisa encher de água para poder cozinhar. Aqui ela já está cheia d'água, então é só cozinhar. Então o processo vai diminuir ali de 12 minutos numa massa seca, para que 3, 5 minutinhos também já vai estar pronto. Observem que a massa, os fafá já começaram a subir, né? Ele já, como Maria falou, por estar fresca, já está um pouco hidratada. Quando ele entra em solução com a água, se hidrata mais rápido e aí a gente vai ter uma massa cozida com um tempo bem menor. Lembrem que a massa fresca é como Maria falou, não mais que 3 minutos em água fervendo, ela já vai estar ok. O fafá pode demorar um pouquinho por conta daquela dobrinha do meio, é aí onde ele vai ter demorar mais um pouquinho para cozinhar. E agora, filha, vamos para a hora da verdade. Hora de provar, né? Se não tiver bom, eu digo, viu? Seja sincera, mas tenha paciência. Vamos montar esse prato bem bonito, porque um molho desse merece. Vamos lá. Agora vamos escorrer a massa. Me dê aí aquele recipiente. Vocês viram que a massa, como eu falei, ela tá à medida que vai se hidratando, ela vem para a superfície, ela fica toda aqui em cima. E pelo tempo que foi, nossa massa está bem cozida, al dente. E pronta para comer. Pega aquele prato bem bonito, enche de massa. E para dar aquele toque final, a gente coloca um parmesão. E claro que não pode faltar Uma pimentinha. Pepe italiana. Moída na hora, que tem todo um sabor especial. Vamos para a degustação com gostinho e cheirinho de casa, pela casa toda esse molho aí. É isso aí. Vamos para a parte que interessa agora. É isso aí, vamos provar. Saber se ficou bom. Delícia, massa fresca, leve. Muito bom. Massa fresca é diferente. Vocês poderiam estar aqui para provar essa delícia. Fica ligado que na próxima semana vamos voltar com as massas recheadas aqui no Eu E tu é massa.